Um homem que inspirou milhões ao fisiculturismo, que demonstrou que suas capacidades físicas só podem ser limitadas por você mesmo. O homem que mostrou ao mundo do que era capaz, apenas com o seu jeito de ser. Eu tô falando dele, o homem da máquina, da fera enjaulada... Tá bom, chega, né, Mate? Ziz! Aziz Sergeyevich Sarveshin, ou apenas como ficou conhecido popularmente, Ziz, nasceu em Moscou, na Rússia, porém conquistou a cidadania australiana e também virou modelo por lá. Ficou conhecido por seu físico, por sua história com uma reviravolta digna de filme e por seus vídeos que ele postava em forma de motivação para várias pessoas. Ele tem um irmão, o Sage Sarveshin, igualmente bombado e modelo. Na gringa ele tem ficado famoso por conta que o estilo de vida mais saudável indo na academia ficou de certa forma popular de uns tempos pra cá. Então, um nome tão grande como esse ficou famoso junto. Você pode ver vários vídeos dele com uma música característica que virou sua marca nesses tipos de vídeos, a música TV's Legend. Mas como diria qualquer trailer de filme genérico, toda história tem um começo. Cê é louco, vou virar radialista. Aziz nasceu no ano de 1989, em Moscou, na Rússia, como eu disse antes. Seus pais são Mayene e Boyan e Sergei Sarveshin. Em 1993, decidiu se mudar de seu país, indo para a Austrália. Ziz, por mais que seja visto quase como um deus grego inicialmente, ele provavelmente era mais fraco do que você que está me assistindo. Ele possuía o biotipo de ectomorfo, que para quem não entende muito de biótipos, existem basicamente 3 deles. O mesomorfo, onde a pessoa consegue ganhar uma massa muscular bem mais facilmente. O endomorfo, onde ganha gordura com mais facilidade, porém tem dificuldade de perder o peso ganho. E tem o ectomorfo, que é exatamente o contrário, perde quilos muito fácil e ganha massa muscular igual o Palmeiras ganha mundial. Ou seja, Ziz não foi abençoado com o melhor biótipo para se poder esbanjar seus músculos, e sim nasceu com uma biologia mais própria para pessoas mais magrinhas. E esse fato refletiu em sua vida de uma forma negativa durante um bom tempo, já que em sua juventude, ele era exatamente como um monte de nerdola que a gente conhece hoje. Era magrinho, não tinha muita popularidade, e isso inclui as meninas, que era algo que baixava ainda mais a sua autoestima. Além disso, passava o tempo dele jogando no computador. Ou seja, ele era o perfeito arquétipo de um nerdão. Porém, isso estava para mudar, onde de um jovem impopular, magricelo, viria a se tornar um dos primeiros youtubers da história sobre musculação, incentivando vários a terem autoconfiança e abandonarem uma vida de depressão, impotência e abraçar a academia como uma válvula de escape para os problemas. Sua mudança começou a partir do seu irmão mais velho, o Sage, conhecido também como Shatsbra, que o incentivou a começar uma vida mais saudável, indo para a academia junto com ele. O melhor de tudo é que Sage é fisiculturista, então a sua presença, além de muito motivadora para Aziz, era também um poço de aprendizado em questões sobre musculação. Aziz decidiu que aquilo deveria ser a sua nova vida, então ele entrou fundo mesmo, vendendo sua conta de RPG online para que ele pudesse pagar a musculação e os suplementos que ele iria usar para que seu shape fosse o mais definido possível. Por mais que ele não gostasse de seu corpo antes, os principais objetivos giravam em torno de impressionar mulheres e ultrapassar um obstáculo social que o impedia de ter uma boa relação com si mesmo, mas ele exagerava muito em seus treinos, ficando 3 a 4 horas na academia sofrendo várias vezes de overtraining, que é quando você treina tanto que as dores e fadigas pós-treino são maiores que o normal, podendo também resultar em alterações no humor. Mas isso tudo não deixava Aziz menos animado. Não se sabe ao certo o exato período de seu treino, mas sabe-se que foi em um curto espaço de tempo o suficiente para que sua transformação fosse notada por todos ao seu redor como uma surpresa inesperada. Ao longo que sua experiência e músculos foram crescendo, Aziz decidiu que iria criar um canal no YouTube em 2007, para postar seus conteúdos motivacionais e também falar sobre dietas, dicas, assuntos relacionados à musculação e saúde como um todo. Ziz não mudou apenas em físico, mas também sua metodologia e ideais foram se moldando para algo além de pegar garotas e sair exibindo suas conquistas. Ele foi criando em sua mente quase que um dogma, com regras e dizeres que até puxam uma certa inspiração do cristianismo, chegando até a escrever um livro chamado A Bíblia do Fisiculturismo de Ziz. Vale ressaltar que muito provavelmente ele não era formado em nada relativo à educação física ou nutrição, já que não há registro nenhum que comprove isso. Então, ele poderia ser encarado como aquele seu amigo que não é um profissional na área, mas que lhe dá dicas que podem auxiliar na progressão do treino,
E dá pra ver que na época isso deu muito certo, já que ele conquistou milhões de fãs que queriam praticar ou praticavam exercícios físicos, mais especificamente na academia mesmo. Mas, porém, todavia, entretanto, não foi apenas pelo seu shape e história comovente e inspiradora que o tornaram famoso. Seu estilo de vida era e continua sendo muito controverso para várias pessoas. Ziz, como todo jovem, queria experimentar tudo o que estava à sua disposição, para que ele pudesse curtir a sua vida da forma que preferia, e a sua escolha foi desfrutar de bebidas, baladas, drogas e mulheres. Sua vida girava em torno de fazer vídeos motivacionais e com dicas de treino, alimentação, etc., treinar e então festejar. Ele era constantemente fotografado em suas idas nas raves, exibindo toda a sua potência muscular, digamos assim. Inclusive, ele aproveitou do seu corpo, se tornando até mesmo stripper para mulheres. E vamos combinar que isso obviamente faria muito sucesso, afinal, ele era famoso e tinha o estilo de corpo mais desejado por empresas que trabalham com casas que trabalham só de noite. Mas não apenas ele se metia em polêmicas, mas também seu irmão, que já foi acusado de portar esteroides de forma ilegal, sendo preso por causa disso em 14 de julho de 2011. E se o seu irmão havia sido detido por posse de esteroides, não seria viagem pensar que talvez Ziz pudesse ter usado alguma vez, porém ele já se declarou puro em relação a isso, dizendo que todos os seus músculos foram construídos com apenas esforço e dedicação, em uma entrevista para o The Daily Telegraph. Como um corpo tão chamativo, obviamente Ziz iria chamar a atenção de pessoas que, mesmo com seu carisma, não seriam conquistadas e inclusive criariam uma rixa com ele. Atualmente existem vários influenciadores que analisam o Aziz e não conseguem ver como que ele conseguiu tanta fama na sua época, e dizem até mesmo que o seu físico não é nada demais. Lembrando que essas pessoas são realmente especialistas no que falam, e com certeza devem ter alguma propriedade no que falam. Porém, algumas vezes exageram e desmerecem sua conquista que, mesmo que em alguns momentos sejam um tanto quanto infames, ainda assim não deixam de ser conquistas, e justamente as que o trouxeram onde ele estava, já que com tantos obstáculos ultrapassados, humilhações tanto de garotos e garotas, no mínimo sua força de vontade deveria ser reconhecida. Afinal, seu maior boom de verdade foi sua história de superação. Mesmo que seja inspiradora sua história, as críticas de muitos giram em torno de seu estilo de vida mais descompromissado e também que ele não deveria ser considerado um fisiculturista por conta de seu físico e seus conhecimentos passados, causando uma certa polêmica entre todos os fãs de Ziz. Próximo é de Lucas Nascimento. Léo Strono, o que você acha do Ziz e o legado dele? Cara, esse lance de Ziz é meio controverso, cara, sabe por quê? Porque ele é um cara que não viveu o esporte. Ele não viveu o esporte. O esporte não é aquilo. O esporte não é ir pra academia segunda, terça e quarta, quinta e sexta e sábado e domingo, tá drogado em festa fazendo merda. É legal pra algumas pessoas? É legal. Mas não é isso, entendeu? Então eu não acho que seja um legado. Me perdoe fãs aí dos Ziz, mas não acho que seja um legado. Foi um cara legal, inspirou muita molecada que era franguinho e tal, mas eu não acho que é um caminho legal, entendeu? Assim, minha visão, tá ligado? Tipo, eu sempre fiz musculação desde os 14 anos, nunca fui um cara de usar droga, eu nunca fui um cara de bebedeira, eu sempre fui um cara bem equilibrado, já saí, bebi, fiquei no brilhozinho, já, mas não é uma coisa frequente, não é decorrente da minha vida. De vez em quando eu tiro um dia pra sair com meus amigos, entendeu? Eu acho que tudo em equilíbrio é legal. Mesmo com tantos problemas e desavenças, ainda assim Aziz estava fazendo um relativo sucesso, lançando até mesmo suplementos com marca chamado Proteína dos Deuses. Ele estava trilhando um caminho que poderia ser polêmico, mas com certeza seria bem recompensador pela sua fama e dinheiro. Até que... No dia 5 de agosto de 2011, infelizmente, Aziz Sergeyevich, conhecido como Ziz, faleceu de parada cardíaca em uma sauna estabelecida num hotel em Bangkok, na Tailândia. Seu corpo foi levado para um hospital e foi prosseguido o processo de reanimação, porém, não foi bem sucedida. Após a autópsia, foi descoberto que a causa foi um defeito cardíaco congênito, que não foi descoberto antes do seu acontecido. Sua morte não teve relação com drogas ou nenhum tipo de químico, mas o que se acredita é que, devido à genética da família já ter problemas cardíacos, e já uns dias antes ele apresentava alguns sintomas como pressão alta e falta de ar. O seu falecimento foi previamente postado nas redes sociais por seus familiares e amigos próximos, e em 9 de agosto foi confirmada sua morte pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros e Comércio. A notícia impactou muitas pessoas que seguiam as dicas e ensinamentos que ele propunha em seu canal do YouTube.
Os fãs de Ziz foram se reunir nas postagens mostrando todo o seu carinho pelo influencer, que havia os deixado de forma abrupta aos jovens 22 anos. Seu irmão, que ainda estava no caso do porte ilegal de esteroides na época, decidiu se declarar culpado. A empresa que cobriu o caso foi The Sydney Morning, que inclusive usou uma foto de Aziz para um artigo de conscientização contra esteroides, que, como eu havia dito antes, Ziz negou, porém a empresa que o contratava como stripper diz que ele usava uma gíria comumente referida para o uso de esteroides, que é andar de bicicleta, e dizia também que ele era um cara adorável. De acordo com o Sydney Morning Herald, o seu falecimento foi o 6º tema mais procurado relacionado com mortes na Austrália, e além disso, o seu nome também estava entre os nomes mais procurados do Google, junto de nomes como o da primeira-ministra da Austrália, a Julia Gillard. É como se um nome estivesse tão famoso quanto o Bolsonaro ou algum vereador famoso, para se ter noção do nível de fama que ele ficou após a sua morte. Inclusive, em uma comemoração em Sydney, o Dia do Campo, várias pessoas que compareceram ao evento estavam vestidas como clones de Aziz em forma de homenagem em 2012. Porém, com certeza, a homenagem mais sincera que ele poderia ter veio de seu irmão, a partir de um vídeo postado na mesma plataforma que Aziz usava para transmitir as suas ideias. Então, em 29 de março de 2012, Sage postou Ziz, o legado. Este que com certeza foi um grande marco para o YouTube na época, e atualmente tendo em vista que seu nome repercute até os dias de hoje. Nas páginas de redes sociais, Ziz tinham cerca de 60 mil fãs registrados. Após o acontecimento trágico, esse número se multiplicou a ponto de subir incríveis 300 mil seguidores e ainda continuou crescendo ao longo do tempo. Todos à sua volta vão sempre lembrar dele não por causa de seus músculos, não por causa de sua beleza, mas sim pelo que ele representava. E por mais que o corpo físico de Ziz tenha partido, a sua inspiração, que tornou muitos sonhos mais reais do que antes, continua viva, graças aos seus seguidores e à força de vontade que Aziz demonstrou possuir. Ziz não ficou vinculado à palavra legado à toa. Sua história e ideias inspiradoras para várias pessoas tornaram algo que nenhuma academia poderia tornar realidade. Transformaram suas palavras em uma marca, sua presença num símbolo próprio, que antecede qualquer sigma ou shed, já que toda a sensação de ser um fracote, digamos assim, que superou obstáculos sociais, físicos, emocionais apenas para se tornar uma versão melhor de si, é uma representação que Ziz conseguiu passar muito bem quando fazia seus vídeos. Não é à toa que muitos consideram ele o príncipe do legado. E hoje em dia, ele tem uma imagem semelhante à de um gigashed, principalmente por pessoas mais jovens que querem treinar e ficar fortes. Então, muitos tomam ele como uma inspiração para dar um gás em seus treinos, para que eles se sintam ainda mais motivados para ultrapassar barreiras impostas pelos seus próprios corpos. O seu legado é evidente quando ainda hoje existem jovens que estão evoluindo em carreiras profissionais, seja de fisiculturismo, personal trainer ou apenas sendo influenciador mesmo, por causa da força de vontade que ele passava, e um exemplo que temos atualmente é o Tadala Fellas, que possui o Ziz como uma inspiração para se tornar o que ele é hoje. Eu tenho muito carinho, eu gosto muito dele, é um bom menino. Eu tava gravando com o Tadala Fellas e ele falou pra mim, então Renato, minha inspiração é o Ziz, tal, tudo. Aí eu perguntei no vídeo, quem é o Ziz? Rapaz, mas apanhei naquele vídeo, ó. Como você não conhece o príncipe do legado? Ou seja, mesmo com suas polêmicas e estilo de vida mais voltado à curtição, é inegável que sua presença ajudou muitos jovens desiludidos com a vida, com decepções amorosas ou com escola, a se tornarem mais fortes não apenas em seu físico, mas também em sua mente, já que, além de fortalecerem seus corpos, eles igualmente cresceram suas mentes para que sua autoestima e confiança fosse tão grande quanto seus músculos, para que as pessoas que se sentiram uma vez humilhados na vida pudessem dar a volta por cima e manter suas mentes focadas em seus objetivos. E muitas de suas frases ainda impactam vidas que querem algo além, que querem uma mudança realmente efetiva. Prefiro morrer por um sonho do que viver sem objetivos. Nunca coloque as pessoas para baixo. Em vez disso, seja o melhor que pode ser e deixe os odiadores odiarem. Eu prefiro ser uma pessoa que é odiada do que uma pessoa que odeia. E por fim, eu posso dizer com segurança que minha motivação para treinar vai muito além do que as pessoas simplesmente imaginam.
é derivado da sensação de ter metas e de alcançá-las, e de me superar na academia. Eu absolutamente amo isso. A sensação de levantar a última repetição, sentir a pele rasgando, é algo que eu não me vejo sem. Se por um lado há centenas de jovens que se sentiram inspirados pelos ideais que Ziz pregava e partiram para trabalhar seus corpos a fim de conseguirem alcançar seus sonhos, há também as pessoas que levavam a vida que Ziz trilhou como um grande exemplo para que elas também possam seguir, muitas das vezes levando a sério demais e deturpando algumas ideias de que ele passava, tornando-se mini Zizes babacas que apenas se importam com o corpo e nada mais, já que com a autoestima que uma pessoa ganha após concluir tais feitos, ela poderá usar isso para o bem, ou apenas para se mostrar e exibir para quem não tem, manchando uma marca que não era conivente com pessoas que menosprezam as outras por não irem à academia. Pois justamente o que Aziz começou a pregar era para viver a vida. Viver sem que você se arrependa depois, viver com objetivos em mente, e não viver para se tornar um idiota que mandou todos os nutrientes do cérebro para os músculos. Mas além disso, Aziz era um cara que gostava de baladas, bebidas, drogas e principalmente mulheres. Todas essas coisas ele conseguiu a partir de seu esforço na academia. Logo, é compreensível que ele venha a curtir os resultados de suas conquistas. Porém, sabemos que além dele fazer treinos extremamente pesados durante horas para ficar em forma, tomar suplementos e químicos que poderiam causar problemas para ele no futuro e usar de entorpecentes, bebidas alcoólicas para conseguir sentir prazer, ele registrava tais coisas e usava como conteúdo de seu canal, influenciando várias pessoas a seguirem um caminho como o dele, com mais riscos à saúde, por conta de muitas pessoas levarem o que ele dizia como verdade absoluta no estilo de vida. Muitos jovens queriam as mesmas sensações que ele tinha nessas horas, e muitos entravam nessa vida mais fit apenas para alcançar as curtições que ele tinha como mulheres, bebidas e tudo mais. Obviamente as pessoas têm suas vidas totalmente em sua posse, e quem quiser jogar lá fora com qualquer besteira, pode fazer sem hesitar, afinal, quem está acabando com um corpo que tanto lutou para construir é o próprio sujeito. Até porque uma vida com balada, drogas e alcoolismo, se já não faz bem para alguém que não tem uma vida saudável, é pior ainda para quem tem metas para serem alcançadas com o seu corpo. E o álcool atrapalha em muito o desenvolvimento da massa muscular, sem falar nas drogas que atrapalham em qualquer aspecto. Os seguidores de Ziz às vezes também o tratam como um deus olimpiano, que beira a perfeição, colocando ele em pedestais que vão além de apenas um cara que fez academia, e o comportamento de Aziz incentivava esse tipo de coisa, visto suas atitudes, as nomenclaturas que ele botava em seus produtos ou coisas relacionadas a ele, e basicamente isso ainda usava ele a um ponto onde cegava ou cega ainda muitas pessoas a respeito da trajetória da história de Ziz, e no final foi algo trágico, tanto por suas ações quanto por sua genética. A história de Ziz, gostem ou não, ficou marcada na internet, e isso se reflete muito até mesmo fora dela, de tanta influência e carisma que ele conseguia passar. Muitos especialistas na área de fisiculturismo se perguntam como ele conseguiu ficar tão relevante a ponto de criar uma legião de fãs, sem ser ao menos um praticante comprometido do esporte, já que ele não estava onde estava porque era um admirador da musculação, do fisiculturismo, por mais que ele gostasse tanto. Ele desde o início tinha objetivos que só seriam capazes de serem alcançados por conta da academia, e isso que muitos atletas profissionais apontam. Mas pelo menos, se no início ele quisesse apenas dar a volta por cima para impressionar garotas, depois de todo o processo, esse não era mais o principal, mas sim viver com um propósito e também mostrar que se você tem força de vontade para uma mudança, ela não está longe de ser alcançada. Além de, claro, viver curtindo a vida sem preocupações ao máximo que as sensações podem te levar. Ou seja, ele viveu a partir das sensações que ele poderia atingir por causa de toda a sua transformação. E será que ele não poderia ter tido os mesmos anseios antes do seu processo de mudança? Será que ele era obrigado a enxotar seu corpo com esteroides e horas de musculação para sentir algo? Bom, isso é uma coisa que só cada um pode ter sua própria resposta. Se era assim que Ziz se sentia vivo, era assim que ele encontrava a sua felicidade, a sua paz, então fico feliz que ele tenha vivido com regozijo, mas triste por ele não ter tido tempo de aproveitar mais todas as suas conquistas, que às vezes os músculos são só um atrativo a mais. A massa muscular um dia, se ele ainda estivesse vivo, iria cair. Uma hora o corpo não iria aguentar de qualquer forma.
E aí, como ele viveria com isso? Viveria na melancolia por não ter mais o corpo de um deus grego? A beleza, infelizmente, é a coisa que mais importa na vida de muitos, ignorando sua construção de caráter e desenvolvimento pessoal. Ziz deixou esse mundo jovem demais para se tornar alguém além de músculos, baladas e mulheres. Infelizmente, ele não teve o luxo de se desenvolver como uma pessoa para evoluir e efetivamente se tornar algo maior que sua massa muscular. Mas hoje já não adianta se lamentar pelo que poderia acontecer, só nos resta aproveitar o que já aconteceu de fato. A construção a partir de lágrimas e suor de um grande legado, o legado de Ziz.